Eclesiástico capítulo 23. Senhor, Pai e soberano da minha vida, não me abandones ao capricho deles, e por culpa deles não me deixes cair. Quem irá dar chicotadas em meus pensamentos e disciplinar a minha mente com a sabedoria, para que os meus erros não sejam poupados e as culpas deles não sejam toleradas? Dessa forma, os meus erros não se multiplicarão e os meus pecados não se avolumarão. Não cairei diante dos meus adversários, e meu inimigo não se alegrará às minhas custas. Senhor, Pai e Deus da minha vida, não permitas que o meu olhar seja altivo. Afasta de mim os meus desejos, que a sensualidade e a luxúria não me dominem. Não me entregues ao desejo vergonhoso. Não é cúmplice da nossa injustiça. Meus filhos, escutem como disciplinar a boca. Quem assim fizer nunca será surpreendido. O pecador será apanhado por seus próprios lábios, e o maldizente e orgulhoso tropeçarão neles. Não se acostume a fazer juramentos, nem se habitue a repetir o nome santo. O escravo está sempre sob controle, e não escapa de ficar marcado pelos golpes. O mesmo acontece com quem jura e repete o nome de Deus por qualquer coisa. Nunca ficará livre de pecar. O homem que vive fazendo juramentos acaba cometendo muitos pecados, e o chicote não se afastará da sua casa. Se ele erra, cai em pecado. Se não cumpre o juramento, peca 2 vezes. Se jura em falso, não será perdoado, e sua casa ficará cheia de desgraça. A palavra mortífera. Há um modo de falar que é comparável à morte, e que não deveria ser encontrado entre os descendentes de Jacó. Os homens fiéis ficam longe de tais coisas, e assim não se afundam em pecados. Não se acostume a dizer vulgaridades grosseiras, pois nelas há sempre motivo de pecado. Lembre-se de seu pai e sua mãe quando você sentar entre os grandes. Não esqueça seus pais quando estiver diante dos grandes. Você se tornaria tão imbecil no seu comportamento que desejaria não ter nascido e amaldiçoaria o seu próprio nascimento. O homem acostumado à linguagem inconveniente ficará incorrigível até o fim da vida. O perigo do adultério. Há 2 espécies de coisas que multiplicam os pecados e uma terceira que provoca a ira. A paixão que arde como fogo aceso e que não se apaga enquanto não se consumar. O homem entregue à sensualidade que não cessa enquanto o fogo não o devorar. O homem sensual, para o qual todo o alimento é doce, e não se satisfaz enquanto não morrer. O homem que trai o leito matrimonial, dizendo: quem me vê? As trevas me envolvem e as paredes me escondem. Ninguém me vê. O que tenho a temer? O Altíssimo não se lembrará dos meus pecados. Ele só tem medo do que os homens veem, e não sabem que os olhos do Senhor são 1000 vezes mais luminosos que o sol, porque veem todos os caminhos dos homens e penetram os lugares mais escondidos. Deus conhecia as coisas ainda antes de criar o universo, e mesmo acontece depois que as criou. Tal homem será castigado na praça da cidade e será preso onde não espera. O mesmo acontece com a mulher que abandona o marido e gera um herdeiro com outro homem. Em primeiro lugar, ela desobedece à lei do Altíssimo. Em segundo, ofende o seu marido. Em terceiro, prostitui com adultério e gera filhos de um estranho. Ela será arrastada diante da assembleia, e sobre os seus filhos se fará uma pesquisa. Seus filhos não criarão raízes, e seus ramos não darão fruto. A memória dela será amaldiçoada, e sua infâmia nunca será apagada. Os sobreviventes saberão que nada é melhor do que o temor do Senhor, e nada é mais doce que observar os seus mandamentos. O mandamento que proíbe usar o nome de Deus em vão se reflete aqui numa perspectiva do mal que pode acontecer a quem desrespeita esse mandamento. Não temos direito de usar o nome de Deus para justificar nossos interesses mesquinhos e projetos injustos. O texto não é claro sobre o modo de falar que é comparável à morte. O versículo 14 provavelmente se refere ao problema criado pela invasão
de uma cultura estrangeira. Os filhos podem subir socialmente e esquecer a tradição transmitida pelos pais. Nesse caso, a palavra que leva para a morte talvez seja o renegar a palavra de Deus. Podemos enganar os outros e até nós próprios, mas é impossível enganar a Deus, porque Ele está no mais profundo de toda a realidade. Ao condenar o adultério, o autor retoma o sexto mandamento do Decálogo. Talvez pense também no perigo que representa para o povo misturar-se com a religião, a cultura e os costumes estrangeiros, adulterando dessa forma a própria identidade.